Olá, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Como vão as coisas? Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Olha, está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Até às 8h30, a partir de agora, a gente vai destrinchar muitos assuntos importantes, como sempre, não é? Vamos falar de turismo hoje. Na verdade, os eventos que dependem do turismo, já que estamos num estado tipicamente, não é, atraente do ponto de vista do turismo. Está a postos com a gente aqui o Jaime Okamura, que é do presidente do Conselho das Entidades do Turismo aqui do estado de Mato Grosso. O Jaime vai estar destrinchando esses assuntos com a gente ao longo dessa próxima 1 hora. Você pode interagir com a gente, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, opinião, sugestão, crítica, enfim, esteja à vontade via WhatsApp, que aliás está aí ó, na tela, 99932-2529, basta mandar aqui para o programa Opinião. O que você acha aí? Nosso turismo, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Porque, na verdade, o que importa aqui é a sua opinião e a gente quer ouvi-la, ou ler a sua opinião, no caso, né? Via WhatsApp. Mande aqui pra gente, saber o que você está pensando aí, de tudo que está acontecendo, a questão de pandemia, de fogo no Pantanal, Amazônia, enfim. E comigo, como sempre, meu parceiro Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Satisfação, mais uma vez, estar ao seu lado. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. A satisfação é minha, meu amigo. Não, é minha. Parou aí. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Então, Jaime Okamura, satisfação também, e é minha e do Lorenberg, em recebê-lo aqui no Opinião pela primeira vez. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um assunto de suma importância que é o turismo, né? E nessa situação que estão atravessando em função da própria pandemia, e os nossos amigos, companheiros do Pantanal, agora sofrendo com esse grande incêndio, essa tragédia, né? Mas, no entanto, o turismo no mundo inteiro está sofrendo com essa situação. Mas não é por isso, porque como eu falei com vocês aqui no início, nós trabalhamos com a razão e emoção. E o nosso cliente são as pessoas. Então nós não podemos entrar numa situação, temos que estar procurando solução para que nós possamos atender os nossos clientes. Você tem razão. Quando a gente estava conversando antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui sobre essas questões aí, que a gente vai evidentemente falar ao longo do programa. Ô Jaime, eu quero, antes de acionar aqui o Lorenberg, para participar aqui da rodada de perguntas, tem aqui em minhas mãos uma carta aqui, assinada por várias entidades, não é? É a carta do Pantanal Mato Grossense. Bom, eu li algumas coisas, porque não deu tempo de ler tudo, mas no meio disso tudo aí está o turismo nosso, né? Porque evidentemente que se o Pantanal é prejudicado, seja por questões de queimada ou qualquer outro tipo de situação, o prejuízo também recai sobre o turismo que tem no Pantanal nos seus principais destinos, se não for o principal destino. Que carta que é essa e como que você sintetiza toda a situação que o ecoturismo de Mato Grosso está vivendo com a situação do Pantanal Mato Grossense? Bom, quando fui convidado pelo seu programa, eu gosto de convidar com meus companheiros, né? Porque o turismo nos dá essa oportunidade de você estar interagindo com todos os setores, né? Tanto o setor político, o setor produtivo, os fazendeiros, a área científica e acadêmica tal, porque eu tenho um corredor, o meu setor principalmente é voltado para a área de eventos, né? Então, constantemente a gente está trocando essas ideias, né? E hoje, antes de vir para cá, eu recebi do meu amigo Leopoldo Negro essa carta, conversando um pouco, e foi esse documento que o setor produtivo da região do Pantanal foi encaminhado agora para o senador Wellington Fagundes, que está coordenando um grupo de trabalho para o Pantanal, onde eles escolheram esses 3 eixos, né, com a relação da discussão sobre a questão do Pantanal. No início do incêndio, havia-se uma questão do setor empresarial, principalmente do pessoal da pecuária, falando do pessoal da área do conhecimento, da área científica, né, principalmente acadêmica, de algumas questões com relação ao Pantanal.
né? Então isso ficou e agora parece que está acomodando, todo mundo está se juntando e conversando, porque não adianta num momento desse você discordar que errou, a universidade fez isso, fez aquilo, se tivesse encaminhado do lado do pantaneiro, a coisa não estaria nessa situação. E se houvesse uma política voltada à questão do meio ambiente, quer dizer, com esse incêndio aflorou toda essa discussão, está entendendo? Desde o conhecimento do pantaneiro, que está lá há 200 anos mexendo com a pecuária, com o lado científico, com as pesquisas, os projetos dentro de uma área particular lá dentro do Pantanal, e algumas também na área do meio ambiente, na questão da fauna, da flora, etc., e culminou com essa situação. Então, hoje, eu vejo que há uma convergência de se conversar e discutir, está entendendo? Porque agora não adianta você querer culpar. Foi a questão acadêmica, a pesquisa científica que mudou isto aqui, mudou aquilo, ou porque não tem uma política da questão ambiental. E o turismo fica no meio dessa situação, porque o turismo, vamos dizer, é um setor novo praticamente dentro do Pantanal. Ela tem em torno de 40 anos quando começou a Transpantaneira, porque a Transpantaneira, na verdade, ela foi construída inclusive de um programa de integração nacional. Ela era para ligar Cuiabá a Corumbá. Aí São Paulo a Corumbá via ferrovia e através do Paraguai a questão da fluvial. Então estava pensando tudo nessa questão da integração nacional. Quando a Transpantaneira chega somente até o Porto Jofre, ela pensava-se na questão econômica, mas surgiu essa oportunidade para o turismo. Porque a cada vez que avançava a construção da Transpantaneira, ficava mais difícil de levar, por exemplo, cascalho, pedra. Então começaram a escavar nas duas laterais da Transpantaneira, criando, vamos dizer, um riacho, está entendendo? Foi onde transformou a Transpantaneira na Estrada Parque, que ela começou a receber a água, ela represou um certo momento, né? Onde foi ficando os animais, a fauna, os jacarés, etc., e criou essa ideia da Estrada Parque, que é a Transpantaneira, né? Então, o Lorenberg, essa carta aí que o Jaime, inclusive, entregou aqui, deve ter uma cópia dela também, se não tiver, eu vou passar aqui. Passa aí, você tem aí? Essa minha aqui já... Não, pode ficar, eu vou passar a minha para ele aqui. Eu só vou dizer o seguinte, que essa carta aqui, ela tem... 3 eixos. Ela tem 3 eixos. O primeiro é política de desenvolvimento, o segundo, política de segurança no Pantanal Mato Grossense, e o terceiro eixo é política de sustentabilidade. Ô, Lorenberg, fique à vontade aí para destrinchar seus questionamentos. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria dupla em tê-lo aqui no nosso programa, porque eu tenho a convicção, não é talvez não, a convicção de que o nosso estado é essencialmente turístico. Então, para falar disso, nós devemos falar todo dia e toda hora. Com certeza. Porque é um assunto do momento. E me causa inveja, mas uma inveja boa. Países que têm menos potencial que nós vive muito bem do turismo, enquanto nós, com todo o potencial do mundo, nós não temos essa indústria explorada da mesma forma. Mas eu gostaria de trazer uma frase que o senhor chegou a afirmar no dia 6 de janeiro de 2013, em uma entrevista ao Media News. O senhor fez a seguinte afirmação, entre aspas, não existe um projeto, um plano de expansão e promoção do turismo, fecham aspas. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor, porque eu gostaria de uma reflexão a respeito. Em algum momento da história de Mato Grosso, nós chegamos a ter esse plano, esse planejamento para explorar o turismo em Mato Grosso? Bom, professor, na verdade, eu fiz parte, inclusive, na década de 80, no governo Júlio Campos, fui convidado a trabalhar na empresa Mato Grossense de Turismo, Turimate, né? Onde eu comecei, vamos dizer, a falar sobre turismo, porque eu sou economista, formado pela Universidade Federal,
fiz doutorado e mestrado na área de recursos humanos, acabei depois viajando ganhei uma bolsa de estudo na área de cooperativismo e desenvolvimento de comunidade em Israel. E quando voltei, a minha superior falou, não, Jaime, você vai trabalhar no setor de turismo, né? E eu aprendi com um grande professor nosso, o Francisco Lacerda, que ele fazia parte na época da equipe da Embratur, né? Naquele período nós comecei a aprender com ele essa questão do turismo, né? Nesse período foi desenhado alguma coisa, porque foi justamente na década de 80 que começou a divulgação, a promoção do Pantanal, que entrou como turisticamente, foi um trabalho em parceria com a Embratur, e nós conseguimos enquadrar. Então, até então, durante todo esse tempo, mais ou menos em torno de 30 anos, o Pantanal foi o principal produto turístico do estado de Mato Grosso. Está entendendo? Então, ele foi mais conhecido a nível internacional do que nacional, porque foi feito um trabalho de divulgação e o próprio brasileiro, nós brasileiros, não temos essa característica do ecoturismo. Então, todo mundo, quando se pensa em turismo, pensa em praia, né? Então, o turista brasileiro, de um certo modo, nós todos pensamos dessa maneira. O ecoturismo é uma coisa, vamos dizer, quase que recente. Isso, é uma coisa quase recente. E o Pantanal, ele é um produto, nós temos que encarar na área da economia como um produto, né? E se você não tem esse produto formatado, pronto para ser vendido, vamos dizer, você não vai ter como trabalhar. E outra coisa, nós não somos turismo de massa. É uma das confusões que o pessoal pensa, nós não podemos colocar de uma hora para outra 20 mil turistas dentro do Pantanal, a não ser escalonado durante o período. E houve um erro de marketing também, que o Pantanal era bonito somente na cheia. Então, durante 10 anos foi divulgado que o Pantanal era bonito na cheia, que não era bonito na seca. Está entendendo? Então, há uns 4, 5 anos, os empresários, principalmente da Transpantaneira, estão trabalhando com uma nova nomenclatura que seria o Pantanal nas 4 estações. Está entendendo? Vamos do ponto de vista, então, da atratividade. Hoje, por exemplo, evidentemente que a gente está próximo aí de começar o período das chuvas, mas hoje, para o turista interno e o externo, hoje, o que ele vai encontrar, o que vai satisfazer essa apreciação do turista, o que vai atraí-lo ao Pantanal hoje, o que pode atrair? Ele vai ter tudo o que ele teria na cheia? Não vai ter, né? Vai ter uma mudança. Não, por isso que a ideia é que o turista, por exemplo, ele, vamos dizer, volte na cheia, volte na seca para ver todo o ciclo do Pantanal. Então, essa é o mote do trabalho que deveria estar sendo feito, está entendendo? Porque o que acontece? Só vem uma vez e não volta. E o turismo tem que ter essa circulação para que você possa um atrativo. Na época da cheia você vai ver isso, na época da seca você vai ver isso. Então nós temos que ter, hoje, por exemplo, o maior atrativo no Pantanal, a observação do felino, da onça pintada. Está entendendo? E quem são as pessoas que atraem esse tipo de pessoas? São os estrangeiros que querem ver, de próximo, perto. Então, eu estava conversando com a professora Kátia, que é da Universidade Federal, e é fazendeira, é lá da região do Pantanal. A professora Kátia fala, Jaime, dentro do Pantanal tem em torno de 51 atividades que podem ser exploradas. Isso aí. Não é só observação de pássaro, não é só a observação da fauna, da flora. Nós temos 51 atividades. O costume, o homem pantaneiro, o boi pantaneiro, bonito. O cavalo pantaneiro, ano que vem, completa 50 anos de reconhecimento de raça. A cultura pantaneira, tá entendendo? Então, são coisas diferentes. E ninguém está trabalhando essa questão. Entendi. Tá entendendo? Professor. Mas, presidente, ainda vamos explorar um pouco mais, porque eu estou gostando desse bate-papo que está muito bom. O senhor escreveu um artigo, foi publicado no Diário de Cuiabá, ainda sobre o mesmo assunto, no dia 21 de novembro de 2002. Neste artigo, o senhor falava do avanço do turismo em Mato Grosso e considerou, veja, em novembro de 2002, 18 anos atrás. o senhor considerou, naquele artigo,
que 2003 consolidaria-se como grande trunfo, como o grande avanço do turismo em Mato Grosso. Daquela data para cá, o Paulo já falou, já se passaram 17 anos, 18 anos. Eu pergunto ao senhor, 2003 foi de fato a consolidação do turismo? De lá para cá, o que mudou no turismo em Mato Grosso? Na verdade, é bem complicado, professor, porque a mudança é constante, né? Passaram vários governos Isso, também. passaram vários governos. E, infelizmente, o turismo ainda não é uma política de governo. Está entendendo? Hoje nós temos secretaria misturado com cultura, esporte e turismo. Outra lá, secretaria, nós conseguimos agora no governo passado, quando ia separar turismo e cultura. Tudo bem, tem a ver. Mas hoje, turismo, a gente tem que ter um olhar no fator econômico, que gera emprego, gera renda, está entendendo? E a parte cultural, ela é uma questão social, né? Então, de lá para cá, houve muita mudança, houve alteração. E como o turismo, a coisa é muito rápida. Hoje, ela, vamos dizer, um produto. Hoje, por exemplo, nós perdemos para Mato Grosso do Sul tremendamente, está entendendo? Durante todo esse tempo. Em termos de organização? De organização, de promoção, de divulgação. Investimento também. Investimento nessa área, está entendendo? Hoje, o maior produto do ecoturismo do Brasil chama-se Bonito. Está entendendo? E nós temos coisas temos um Bom Jardim aqui. Isso, parecido, igual, está entendendo? Ou melhor, não sei, né? Agora, nós temos problemas inobres, que até hoje não se consegue resolver a questão fundiária. Entra governo, sai governo, ninguém consegue resolver. Ali tem IBAMA, ali tem a Intermate, tem não sei quem, é assentamento, ou vamos dizer, então não tem como as pessoas, ninguém pode tirar financiamento lá dentro. Não é dono da terra, está entendendo? Como é que vamos evoluir no setor do turismo? Com relação ao Pantanal, eu tenho um amigo que há 4 anos atrás falou, Jaime, o Pantanal, esse produto envelheceu e não foi feito nada. Entrou novas concorrências, novos produtos. Hoje nós disputamos com Tocantins, disputamos com Mato Grosso do Sul, com o Bonito, e Goiás. No Centro-Oeste hoje, então vamos dizer, eu acho que nós estamos em torno de entre o penúltimo ou último lugar, está entendendo? Porque não evoluiu muito nessa questão. Turismo, se você não promove, não divulga, ele é um produto, está entendendo? Sem divulgação, sem promoção, trabalhar mercado. Qual o mercado nosso? É o internacional? É o brasileiro? Está entendendo? Não tem um estudo ainda definitivo. Recentemente, nós terminamos um projeto que o próprio Ministério bancou para nós, o plano de marketing do Pantanal Mato Grossense. Está entendendo? Agora, não tem recurso para desenvolver esse plano de marketing. E eu concordo plenamente com o Lourenberg falou aqui, que em qualquer país aí, especialmente os desenvolvidos, ou estão a caminho disso, consideram o turismo como a menina dos olhos, né? Potencializam a exploração do turismo como uma das suas principais fontes de renda, inclusive. E aqui a gente não vê isso, né? Ainda mais aqui no estado de Mato Grosso, a gente sempre viu o Pantanal como uma, reluzente e tal, Pantanal, mais do ponto de vista do fenômeno do que realmente da exploração. De tudo que o senhor falou, essa questão de 2002 para cá, ele respondeu assim, mas a olhos nus parece que as coisas não avançaram tanto, ou da forma que deveriam, né? Pelo menos a meu juízo, presidente, quem está olhando de fora, e que não entende muito da questão turística, parece que não avançou muito, não. O senhor falava no primeiro bloco que a Copa do Mundo deveria ser melhor explorada, e não foi. Todos nós imaginávamos que a Copa do Mundo seria a grande vitrine para vender, entre aspas, Mato Grosso. Mas eu perguntava no intervalo, e me permita repetir a pergunta agora, até para que o nosso telespectador possa acompanhar. Veja, nós ganhamos a condição de sede da Copa do Mundo em 2009. E a Copa só foi ocorrer
em 2014. Nada, nós temos aí 5 anos para planejar, para programar tanto o governo do Estado quanto o próprio empresariado. Mas, no entanto, o senhor mesmo confessou que nós não exploramos da mesma forma. Nós recebemos aqui o Nigro, que sentou na cadeira onde o senhor estava sentado. Ele também falou que a Copa do Mundo não trouxe nada bom para nós, além daquilo que ele estava esperando. Melhor dizendo, além daquilo que ele estava esperando. Eu pergunto ao senhor, não faltou para o empresariado também se organizar para cobrar uma estrutura por parte do governo, e ele, o empresariado, também está trabalhando em forma disso, presidente? Tá, vamos responder por etapas. Isso. Primeiro, quando veio a Copa para Mato Grosso, o setor empresarial, na verdade, ela mobilizou, porque até 2000, antes da Copa, nós tínhamos em torno de 6 mil leitos em Cuiabá e Várzea Grande. Houve um investimento do setor empresarial que, durante a Copa, nós chegamos a ter 16 mil leitos dentro de Cuiabá e Várzea Grande, tá entendendo? Tantos hotéis que abriram, tá entendendo? E que acabaram fechando. Então, o que aconteceu? Boa parte do empresariado, aí que vai uma questão. Boa parte do empresariado que se aproveitaram do momento para investir dentro do setor, vamos dizer, principalmente hoteleiro, que é a grande infraestrutura nossa, basicamente nenhum quase tinha vivência da área do turismo. Você, para trabalhar dentro da área do turismo e ser um empresário do setor, você tem que, pelo menos, ter um conhecimento e saber trabalhar dentro desse setor. Então não basta apenas ser empresário. Não adianta ser só empresário, tá entendendo? Entendi. Porque hoje vamos analisar, dentro do setor do turismo, as empresas familiares são o que está sobrevivendo. Quem investiu pensando em ganhar dinheiro só e largou na mão de profissionais, tal, etc. Dentro do setor de alimentação, vou te falar uma coisa, todo mundo fala, se você monta um baita do restaurante, você é o dono, se você não ficar ali, aquela história, o olho do dono que engorda, tá entendendo? Porque existe, como dentro do nosso setor, nós envolvemos muita gente, por exemplo, um hotel do tamanho médio aqui, é em torno de 100 pessoas trabalhando dentro do hotel. Se você não tiver uma administração, não tiver acompanhando dia a dia, perto, próximo, tá entendendo? Então não adianta. Você tem que renunciar a lazer, tem que estar negócio para trabalhar exclusivamente dentro da área do setor do turismo. A não ser que você contrate algumas empresas de fora, como aconteceu, de vir empresas estrangeiras trabalhar para administrar os hotéis. A esperança era que tivesse um grande movimento. Falhou o setor do empresariado? Falhou. No setor do governo, agora vem a questão de uma crítica, tá entendendo? Eu estava analisando junto com o pessoal do Tribunal de Contas, o grande problema nosso hoje, dentro da área principalmente na política do turismo, é o gestor, tá entendendo? Não adianta ser uma pessoa que entende de turismo, trabalhar como secretário, fazer alguma coisa, que os demais restantes da equipe do governo não entendem que o turismo é uma questão importante. Até para liberar recursos, você tem que pedir, pelo amor de Deus, tal, papapá. Já estão viajando de novo, quer dizer, o turismo faz... Se você não estiver constantemente vendo o mercado, indo em feira, em encontros, vendendo, é venda, é mercado. Não tem como outra história para fazer. Ô, senhor Jaime, deixa eu fazer então, botar um pitaco aí nessa história toda. Não seria o caso, então, de abrir para participação privada? As parcerias público-privadas, atrair, fazer políticas de incentivos, que sejam incentivos fiscais, para que as empresas privadas venham somar, para que haja esse dinheiro novo, né? Porque o governo sempre alega falta de dinheiro. Não seria o caso, porque numa vitrine linda nós temos. Temos o Pantanal, temos a Chapada dos Guimarães, temos o turismo de negócios, enfim. Não seria o caso de o governo estar lançando mão também dessa iniciativa privada?
Teria Tem que campo para isso. É aquilo que eu estava conversando com o professor agora. Dentro do setor nosso, se não trabalhar o setor público, o setor empresarial e a própria comunidade em conjunto, não faz turismo. Ninguém faz turismo sozinho, está entendendo? Eu dependo de políticas públicas para fazer. Eu só vou investir dentro do Pantanal se eu, por exemplo, o pessoal reclama, no Pantanal é muito caro, mas o pessoal hoje ele tem que levar toda a infraestrutura sozinho praticamente dentro do Pantanal. Quer dizer, o pessoal, para você ter uma ideia, eu venho de estar acompanhando, vendo, orientando. Eu, quando tenho conversado com o pessoal do Centro de Pesquisa do Pantanal, falei, gente, vocês têm que ajudar a trabalhar, a pensar também, inclusive no modelo de construção para o Pantanal. Cada um constrói de um jeito, cada um faz de um jeito. Então, não existe uma política de orientação nesse sentido, está entendendo? Não, mas tem gente, hoje, eu estava conversando lá com o hoteleiro, eles têm que trazer todo o lixo e jogar no lixão de Poconé. Está entendendo? Quer dizer, isso quem está regularizado, quem está certinho, que tem fiscalização lá dentro. E os que não tem? Por que dá certo? Por que eu estou falando isso, a questão da PPP? E tem no governo um cara que sabe tudo de PPP, que é o Otaviano Pivetta. Mato Grosso do Sul dá certo, está dando certo lá. Foi falado aqui nessa bancada que Mato Grosso do Sul está anos-luz à frente de Mato Grosso, no que diz respeito ao ecoturismo, no que diz respeito especificamente ao Pantanal, por exemplo. Né? Então, custa copiar, se está dando certo lá, fazer aqui também? Aí que está a história. Quer dizer, quando você não tem uma política pública voltada para, pelo menos, trabalhar, pensar, porque só a iniciativa privada, ele, se não tiver orientado, se não tiver acompanhando junto, não vai adiantar. Está entendendo? É uma história o governo. Se ele não tiver uma equipe boa, está entendendo? E o pessoal falando mais ou menos a mesma linguagem, dentro do setor, se vocês analisarem, numa equipe de governo, o setor do turismo é o que tem o menor orçamento. Já visto que em 2018 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pela primeira vez, fez uma pesquisa em 15 municípios do estado porque o turismo dentro do estado de Mato Grosso não andava. Foi ver quais são os recursos aplicados para o setor de turismo. Fizeram todo um trabalho, hoje até liguei para o pessoal lá, está dependendo, para liberar esse estudo, está dependendo de análise e ter uma votação entre os conselheiros para que liberem. Está entendendo? A pesquisa não foi feita então ainda? Tá entendendo? Apesar foi que... feita ou não foi feita? Não foi feita ainda? Foi feito. Está pronto. O resultado, estudo, então, o senhor já viu o resultado? Não, uma parte nós tivemos acesso. Não, eu ousaria dizer que um dos principais percalços seria o preço. Turismo turismo interno no estado de Mato Grosso, eu imagino que seja muito caro. O Lorenberg uma vez falou, eu acho que foi quando veio aqui o Orlando Negro, o Luiz Carlos Negro, o Lorenberg falou justamente essa questão do preço. Realmente o cara que tem e olha a coisa, chegam publicações, informações, publicidade do turismo alheio aqui, que dá ao turista matogrossense essa vontade de ir para a Bahia, para o Nordeste, enfim. E aqui não se faz a mesma coisa, além do que é muito caro. Não é? Essa é uma situação. Na verdade, falta de conscientização, tá entendendo? O próprio empresariado. Aí acontece o seguinte, é a lei da oferta e procura. O que tem acontecido? Por exemplo, vamos dar um exemplo Chapada. Durante a semana, Chapada não tem nenhum quase cliente. Chega no final de semana tal. Então, o que acontece? O empresário, ele pega e aumenta. Não sei se vocês já viram lá no balcão, tem o valor de diária de balcão e de promoção. Porque o pessoal ficou ainda com aquela época que a inflação era tão alta que você não... Então, ficava aquele valor ali e ficou, tá entendendo? Então, hoje, com a lei da oferta e procura, você pode fazer uma promoção, você tem 50% de desconto na tabela. Né? Vamos dizer, outro setor do Pantanal. O Pantanal, hoje, o empresário local de lá, ele tem que fazer uma série de coisas que encarece, tá entendendo? Porque ele não tem volume também para manter. Então, acaba encarecendo. Outra questão, transporte aéreo. O estado de Mato Grosso é caríssimo. Em função de outra. Mesmo nós estamos aqui no centro da América do Sul, a diferença de custo de passagem entre o Nordeste e o negócio é muito grande, tá entendendo? Ô Jaime Okamura, eu peço licença para a gente acionar aqui a participação do telespectador via WhatsApp, aqui
no painel, por favor, participando conosco aqui. Tá aí, aqui, ó. Boa noite. Sou o João Eduardo de Cuiabá, Mato Grosso, mestre em turismo sobre o turismo em Mato Grosso no pré-Copa. Nossa capital já tinha um público-alvo bem definido no setor, o setor de turismo de negócio, os congressos e feiras. Mas antes mesmo do mega evento Copa do Mundo, já apresentávamos dificuldades em aumentar aí o período de permanência desses participantes, pois muitos atrativos funcionam apenas em horário comercial na capital. Como podemos nos tornar referência dessa forma? Boa, João Eduardo. Obrigado. Boa pergunta. É uma briga constante, porque uma parte, vamos dizer, dos atrativos, museus, etc., pertence ao poder público. Chega no final de semana, o funcionário não quer trabalhar, porque é final de semana, é feriado. E dentro do setor nosso turismo, quando nós não temos uma cultura voltada para esse setor, então vai acontecer sempre. No meu período, quando eu estive junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, a dificuldade nossa era muito grande. Você tem que arrumar segurança para a gente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para poder abrir. Está entendendo? Então, no caso específico, hoje, a manutenção desses equipamentos, por exemplo, está entendendo? Aí você perguntou, não pode ter iniciativa privada? Talvez a solução em muitos lugares é dada essa oportunidade, onde se explora a entrada, cobra uma taxa de manutenção, etc. Né? Por exemplo, eu vou falar das igrejas. Nós tínhamos na época um circuito das igrejas, mas nem todas abriam, porque, por exemplo, uma das principais igrejas nossa, em função até do horário, não tinha gente para receber, não tinha gente para atender. Aí, mesmo que falasse que devia fazer um voucher, cobrar uma entrada, um ingresso para poder dar essa manutenção, está entendendo? Então, a gente não tem uma educação turística, na verdade. Eu vou falar, por exemplo, fizemos uma pesquisa numa época perguntando ao cuiabano. Cuiabá é uma cidade turística? Mais de 60% disse que não. Mas numa outra pergunta que você fala, porque para muitas pessoas o turismo é só praia. Está entendendo? Agora, quando você pergunta onde você levaria um amigo ou uma pessoa que viesse visitar, cite pelo menos 3 lugares. Eu levaria no Sesc Arsenal, na Casa do Artesão, não sei o quê. Então, eles têm uma ideia do que pode ser feito. Está entendendo? Mas eles não entendem que isso é um atrativo turístico. Né? Então, falta uma educação também da conscientização. Presidente, o senhor falava no finalzinho do segundo bloco, o senhor falava da questão de Cuiabá. E aí eu me lembrei, e eu anotei, inclusive, aqui, uma entrevista que o senhor deu no Media News, no dia 6 de janeiro de 2013, quando foi perguntado pelo repórter do Media News a respeito do foco turismo em Cuiabá. O senhor disse, abre aspas, Cuiabá, por si só, é polo de atração pela questão de turismo interno. O pessoal vem para cá atrás dos serviços que a cidade presta. E por aqui, ser o centro do poder político. Mas Cuiabá tem potencial turístico porque é uma das únicas capitais que tem em um raio de 100 quilômetros as belezas naturais. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desta fala de 2013 do senhor. Eu entendi essa fala aí. Isso, e eu continuo afirmando, Cuiabá hoje é o centro atrativo, até estava conversando, até porque amanhã devo conversar com um candidato a prefeito a Cuiabá, para recuperação, vamos dizer, econômica após pandemia. Um dos setores é serviços, o comércio e turismo, está entendendo? E dentro da área, até falar principalmente a saúde. Tem que trabalhar nessa área. Cuiabá é um polo atrativo. Todo o pessoal do Nortão vem para cá para isso, está entendendo? E na área de eventos especificamente, alguns eventos começou a atrair muita gente de Porto Velho, Rio Branco, né? Acre e Rondônia para cá.
Então, hoje, daqui para frente lá, ficaria muito mais caro se a gente conseguisse concentrar, principalmente a área de eventos, está entendendo? Pelo menos a nível nacionais, algumas feiras voltadas à questão da moda, vestuário, essas coisas todas, o pessoal viria para Cuiabá, como já aconteceu isso, em várias vezes. Por exemplo, tem um evento de belezas, de salão, tal, etc., reúne mais de 2.000 pessoas. Sim. Está entendendo? Quer dizer, então, o atrativo nessa questão de evento, na questão de serviço, na questão do comércio e na questão da saúde. E Cuiabá já teve um período que a própria educação atraía também muita gente, onde evoluiu na cidade a questão de construção de kitnet, de apartamentos menores, etc., porque Cuiabá foi um grande centro educacional. Curso superior que o senhor fala? Faculdades? Isso, faculdades. Nós chegamos até acho que 30 faculdades, alguma coisa assim, Cuiabá, ou 40. Nós tivemos 6 cursos de turismólogo em Cuiabá. Hoje só tem um, tá entendendo? Para onde foi? O que aconteceu? Então, só tem que chamar a dona Kátia, que o senhor citou aí, lá do Pantanal, e outras pessoas que pensam de forma proativa, reunir com o governo do Estado e apresentar isso. Ó, gente, é assim, as coisas funcionam assim, assim, assado. Ó, dona Kátia falando, ó, governador, isso aqui, rapaz, na época da seca, isso aqui tem isso, tem mais de 50 opções. Quer dizer, muitas vezes a impressão que passa é que o governo não tem conhecimento disso. Ou tem conhecimento disso, Jaime Okamura, e não faz nada? Olha, eu digo assim que muitas vezes tem e não tem também, tá entendendo? Porque como hoje é uma secretaria adjunta, então ela está misturada com indústria, comércio, mineração, acho que agricultura também, então muitas vezes não tem voz dentro de se falar de um plano do setor do turismo. Por exemplo, durante a Copa foi deslocado muita coisa que a nossa conversa com o poder público na época, quando veio aquele empréstimo de 300 bilhões do BNDES, a ideia é que concentrasse na infraestrutura ao redor pelo menos de 100 a 200 quilômetros de Cuiabá. Toda a parte criasse, fizesse o turismo daqui seria expandido através de Cuiabá. O que fizeram? Pulverizaram o recurso para tudo quanto era lado. Quer dizer, não conseguimos terminar as pontes na Transpantaneira, está entendendo? Não conseguiu fazer acesso de asfalto que o pessoal queria até o portal, quer dizer, facilitaria. Então, várias coisas ficou de serem feitas e não foram feitas, né? Então, pulverizaram o recurso. Então, Cuiabá é a única capital do Brasil que num raio de 150, 200, e volto a repetir aquilo, que tem os atrativos. Nós temos o Pantanal a 100 quilômetros, temos o Cerrado a 80, 70 quilômetros. Quer dizer, ele poderia ficar, inclusive há uma proposta bem antiga já, que nós conseguiríamos segurar pelo menos 7 dias o turista em Cuiabá. Só com bate e volta. Eles iriam passar um dia na Chapada, voltavam, pernoitavam em Cuiabá, pegavam a noite em Cuiabá. O que não aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo. O que não uma aconteceu. Oportunidade desperdiçada. Tá entendendo? Ô, Jaime Okamura, tem mais participações aqui via WhatsApp? Bora ver quem está participando aqui no painel, por favor. Participação que chega, senhores apresentadores e também Jaime. Eu pergunto, com a rebaixa de Secretaria Estadual de Turismo para subsecretaria ou secretaria adjunta, realmente nosso governo regrediu o setor, tendo em vista aí os demais centros brasileiros com atrativos turísticos. É uma afirmação, não tem uma interrogação no final, mas ele está aqui, a Sueli, que está participando conosco também aqui na sequência, outra pergunta. Boa noite, bancada maravilhosa. Obrigado pela maravilhosa, viu, Sueli? Isso também é. O turismo não é muito caro comparado aí a outros, perguntando se é muito caro comparado com outros estados. Em relação a tudo, hospedagem, restaurante, guia e tudo que envolve o turismo. Ela está perguntando se não é muito caro. Sueli, lá do bairro Senhor dos Passos. Boa noite, Sueli. Obrigado pela participação. Duas situações colocadas aí. Ok. Na primeira pergunta, quando a secretaria, vamos dizer, o turismo já passou por vários altos e baixos. Uma hora é Secretaria de Estado,
outra hora ela baixa para o status. Nós já chegamos a ser Fundação de Cultura e Turismo, aí misturou com não sei com quem. Então, essa inconsistência, está entendendo? Realmente, ela não dá não é que é status de secretaria teria que ter de secretaria, mas em todos os lugares, a nível de gestão, a nível de você estar interagindo com o Ministério do Turismo, com o próprio Embratur, ela teria que ter vamos dizer, mais facilidade para agir. Realmente, isso afetou demais, entendeu? No governo anterior, ficou-se de criar a secretaria já no final do governo, que era uma promessa de campanha que se criaria, voltaria a ser a Secretaria de Estado de Turismo, está entendendo? A nível de secretaria. No entanto, permaneceu e aqui também insiste em permanecer como secretaria adjunta, está entendendo? Então, eu digo assim, qual a diferença que existiria? Tem uma diferença porque o secretário que representa a pasta, ele é de econômico, é não sei do que, não sei do que. Então, você imagina qual a força que um secretário adjunto de turismo vai procurar um ministro, vai procurar um deputado, um senador, alguma coisa, se ele é subjugado a um outro superior. E dentro do setor do turismo, nós temos várias outras entidades, está entendendo? Não só dentro da Câmara, do Senado, que tem as comissões de turismo, tem isso. E se você não está constantemente acompanhando e brigando por aquilo, está entendendo? O que nós perdemos de recursos a nível de projeto, está entendendo? É fantástico. É uma questão que é necessária. Em alguns lugares, por exemplo, onde o turismo está bem mais avançado, ela tem a Secretaria de Estado como parte de fazer a parte da política do turismo dentro do Estado e tem uma empresa de desenvolvimento do setor do turismo, de promoção, de divulgação, de realização de feira, de evento e correr atrás do mercado. Então, fica a secretaria responsável pela parte da política e uma empresa estatal ou uma de fomento ao turismo fazendo essa parte operacional. Entendi. Tá entendendo? Com relação à segunda pergunta do Caro, né, da segunda pergunta... É a questão a dificuldade tão grande é aquilo que eu falei para você. Se você tem um sobe e desce dentro e não tem uma constância no turismo, ela acontece realmente essa questão, né? De o preço não bater muito com aí entra aquela questão da oferta e da procura, né? Ô, professor, por favor, uma última perguntinha aí. O presidente, eu ainda fico me perguntando, como eu não sou da área, eu estou jogando para o senhor. Ok. O trabalho do empresariado não está pecando no ponto de vista de cobrar, de pressionar o governo do Estado em juntos trazer uma proposta uma proposta melhor para a questão do turismo? Eu estou estou discutindo a questão do empresariado. Bom, aí é uma questão, professor, eu não vejo só do setor do turismo. Eu vejo de todo o setor nosso econômico. Alguns têm mais força, por exemplo, o caso da agricultura. Então, ela já tem mais força de articular. A indústria já tem outra força. Outros setores, então, muitas vezes não tem essa mesma força, porque os dois setores mais fortes ficam a indústria e comércio e agricultura. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos hoje em torno de 12 instituições patronais da área do turismo. Mas muitas vezes o pessoal só reúne para discutir a questão não participam da vida, vamos dizer, da briga da questão do setor. Muitas vezes só comparece no dia que tem assembleia para discutir a questão do aumento salarial dos funcionários que procuram o sindicato. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que a gente tem procurado fazer é a renovação do nosso setor empresarial, principalmente na questão do sindicato, das associações. Acaba que os novos, as pessoas que poderiam estar lutando, brigado, muitas vezes não participam. E quando o empresariado, de uma certa forma, ele começa a acomodar, ele não participa. Nós vamos ter uma reunião lá, por exemplo. Nós temos que elaborar uma carta aos candidatos a prefeito da capital, Várzea Grande, tudo, entregar a todos os candidatos que vai ter uma reunião onde o candidato vai conversar conosco.
Está entendendo? Então a gente tem uma dificuldade muitas vezes de reunir até para discutir o que nós queremos, o que nós precisamos, né? Então essa carta hoje está saindo assim, meio participa uns 5, aí o outro não sabe o que aconteceu, não vê. Então hoje, como a gente está vinculando o turismo junto com o comércio e serviço, porque hoje nós estamos vinculando os nossos sindicatos junto com a FEComércio, então isso está dando mais uma força, está entendendo? Porque sozinho o setor do turismo, muitas vezes, muitos empresários que são antigos ainda estão naquela, não posso falar, Entendi. está entendendo? A questão política, aquela... Então, a dificuldade nossa ainda é essa interação empresário e falar com o gestor político o que nós precisamos. Né? Eu tenho que encerrar aqui a entrevista, já, meu Camula. Ok. Enfim, a conversa está muito boa, por mim a gente seguiria aqui, mas já mandaram eu terminar aqui, eu tenho que encerrar o programa. Eu só quero te fazer uma pergunta, em 10 segundos responda. Nota que o senhor daria para a Secretaria de Turismo do governo de Mato Grosso, que não é só turismo, que é esporte, cultura, uma série de coisas lá. Que nota que o senhor daria para a política de turismo do atual governo? A minha nota ficaria, como eu dei também naquela época, 7. Continua nesse nível, nesse patamar, tá entendendo? Não sobe, não cresce, tá entendendo? Muito pouco para o turismo como Mato Grosso. Muito pouco, tá entendendo? É necessário ter essa luta, consciência, viu? Deus queira que não tenhamos problemas mais, que as luzes se voltem para Mato Grosso quanto ao turismo e que isso seja mais uma grande fonte para a nossa economia. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado, e a gente vai estar batendo na sua porta para logo falarmos mais sobre isso aqui, porque o assunto é muito bom. Muito obrigado. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Muito obrigado, presidente. E até amanhã, amigo telespectador. O Opinião entrevista amanhã Normando Corral, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO. Então, falar sobre safra, né, arranca safra aí 2021, 2020, 2020, enfim, tudo sobre essa área aqui no Opinião com Normando Corral. Amanhã às 7h30 a gente espera você, se Deus quiser, aqui, viu? Na TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.